te exaltamos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom, Pai. Obrigado, Pai, porque a gente chegou até aqui e nós sabemos que nós estamos no melhor lugar que a gente poderia estar, Pai, que é na Sua presença. Nós escolhemos estar aqui, Pai. E eu sei, Senhor, que quando a gente está com o nosso coração disponível para Te ouvir, para aprender, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Em nome de Jesus, por conta da Sua palavra, Pai, eu sei que todo medo vai embora, que todo problema vai embora, que toda pressão vai embora, toda pressão familiar, toda pressão financeira. Eu sei que por conta do Senhor, Pai, tudo isso se dissipa e tudo isso vai embora, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade. Eu sei que nós estamos numa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Nesse encontro divino, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode se sentar, fica à vontade. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou falar já agora no começo sobre os recados, aleluia. Domingo agora a gente tem culto, às 18 horas. Seja bem-vindo, irmão, boa noite. Às 18 horas no domingo. A gente tem também o nosso batismo. Quem ainda não se batizou e tem o desejo de se batizar, vai ser no dia 8/6. Você pode dar o seu nome se você ainda não passou pelas águas. Amém? E falar um pouquinho com vocês sobre o simpósio. Olha só. O simpósio ele é um evento que a gente tem falando sobre Ministério de Socorros e liderança. E o tema desse ano é sobre o pit stop. É uma parada mesmo que a gente faz para que a gente possa melhorar o nosso serviço no Senhor, para que a gente possa fazer, aprender, pegar algumas ferramentas, pegar aquilo que precisa, para que a gente possa realmente correr, né, como o carro de Fórmula 1, para que nada venha te parar, nada venha te atrapalhar na sua corrida. Amém? Para que a gente possa correr com maior velocidade. Então, se você tem o desejo, e eu gostaria muito que todo mundo pudesse ir, que todo mundo fosse, o desejo de ir, você pode procurar a Malu, dar um nome para ela. Ela vai te passar maiores informações sobre valores, como vai funcionar. Vai ser no dia 27 de julho, das 9 da manhã até as 8 da noite. Amém? Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre dízimos e ofertas. Gente, dá um sorriso. Aleluia. Deus é bom. Amém? Dá um sorriso. Mesmo que às vezes você não queira, como eu disse, às vezes o dia não foi tão bom assim. Você pode sorrir. Aleluia. Sorrir. Você literalmente está sendo filmado. Amém? Pela câmera ali, mas pelo céu. Pelo nosso Pai a gente está sendo filmado. E tudo vai acabar bem, gente. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 4. Eu vou ler com você na versão viva, que eu achei muito interessante. O autor de Hebreus, ele diz assim: foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua oferta, a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança dele em Deus. Amém? Olha só que interessante. A gente fala dessa oferta de Abel até hoje. Lá em Gênesis, no capítulo 4, no verso 3, abre lá comigo. Diz assim: aconteceu, eu sei que vocês já ouviram várias vezes sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Mas, aleluia, eu já fui livre do medo da repetição e eu vou falar de novo. Porque algumas coisas e algumas verdades precisam cair como revelação no nosso coração. Para que a gente, na nossa mente, nem na nossa mente, mas a gente fique questionando ou pensando. Olha só, diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ou seja, ele está dizendo aqui que Deus se agradou primeiro de Abel. Será que o Senhor tem se agradado de nós primeiro? Não é com relação à oferta, porque quando a gente está com o coração alinhado, a nossa oferta vai ser consequência. Porque se fosse só para Deus aceitar a oferta, ele teria aceitado a oferta de Caim. Mas ele aceitou primeiro Abel e a sua oferta. Ao passo que de Caim e da oferta dele, ele não se agradou. E se a gente for ver aqui na versão viva... Peraí, gente, tem paciência comigo. Que diz assim, ó. O que Abel apresentou a Deus foram as primeiras crias do rebanho dele. Feito o sacrifício, ofereceu ao Senhor Deus as melhores porções. Ele deu o melhor que ele tinha, e Deus vê o coração. Sabe que nesse momento nós estamos expostos diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. E como diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, fala assim que a gente não consegue servir a dois senhores, que é Deus e as riquezas. Então, existe algo que compete com Deus, nesse momento, na nossa mente. Existe algo que compete com o Senhor, que são as riquezas. E se a gente cantou aqui que Ele é digno de tudo, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo é dEle, tudo é por Ele, o desejo dEle, na verdade, é que a gente esteja com o coração alinhado ao dEle. Ele nunca desejou tirar dinheiro do nosso bolso. Ele não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos dEle. Para saber o que fazer com o que Ele tem colocado nas nossas mãos. E aí, Deus ainda fala para Caim no final. Se você proceder bem, se o seu coração estiver alinhado, se você estiver reto diante do Senhor, não é certo que você será aceito? Não é certo que eu vou aceitar você, e porque eu vou aceitar você, eu vou aceitar a sua oferta? Eu estou te dando uma oportunidade, Caim. Aleluia. É sério isso, sabe? Eu creio que nesse momento, o momento de dízimos e oferta é um momento muito importante, porque é um momento que a gente está expressando a nossa honra ao Senhor. Hoje a gente já sabe que a gente não faz mais nada por medo. A gente faz por honra ao Senhor. E sabe que a gente precisa ter essa certeza de que a gente está saindo diante dEle aprovado com relação às nossas ofertas? Aleluia. Você que precisa de um envelope, aleluia. Sabe, queridos, que esse não seja um momento de peso. Não é peso servir ao Senhor com as nossas ofertas. Não é peso dizimar, entregar para o Senhor aquilo que já é dele. Não é peso, a gente faz com alegria. Amém? Porque a gente dá graças a Deus, porque a gente tem um trabalho, a gente tem um serviço. O dinheiro chega na nossa mão de uma forma ou de outra. Amém? E a gente precisa mesmo, sabe, dar essa importância, dar esse valor para esse momento, para esse tempo. Amém? Você pode se colocar de pé? Se você precisar, ó, a gente tem aqui o Pix da igreja, que é o CNPJ. Se você fizer pelo Pix, você manda para a Luciana, por favor, o comprovante, porque esse ainda não é o nosso CNPJ, então, para a gente distinguir o que é daqui e o que não. Amém? A gente tem a maquininha lá atrás, se você precisar fazer pelo cartão. Se você tiver muito dinheiro aí na sua conta e não quis trazer no seu bolso, não tem problema, tem a máquina lá, aleluia, glória a Deus, sorria, Deus é bom, nada mudou. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua fidelidade, Pai, porque nada vai faltar para os meus irmãos, Pai. Nada vai faltar para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos semente para semear, Pai. Nós temos os dízimos para te devolver, Pai, aquilo que é seu. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que vai ficar nas nossas mãos, eu sei que o Senhor vai multiplicar, Pai. E eu sei que não vai faltar.
Obrigado, Senhor. Eu declaro, Senhor, consciência de que nada vai faltar para a gente quando a gente envolve o nosso coração e envolve os nossos dízimos, as nossas ofertas, e envolve o nosso dinheiro. Consciência, Pai, de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor não deixa nada faltar, de que o Senhor, Pai, sempre faz com que sobre, Pai. E eu sei que se a gente colocar no nosso coração, que a gente deseja semente para semear, Pai, a semente vai chegar. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a melhor semente, Pai. As melhores sementes, Pai, para que eles possam ter as melhores colheitas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer para cá. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Ainda de pé, eu quero chamar a Malu para cá. Aleluia. Eu sei que a gente vai ter um culto maravilhoso. Eu sei que a gente vai ter um culto poderoso. Senhor, eu sei que ela vai ser boca de Deus para nós nessa noite. Vai alcançar as nossas vidas com a palavra do Senhor, Pai. Porque eu sei que ela não vai falar nada além dela. Eu sei que ela vai falar aquilo que vem do Senhor para nós. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Aleluia. Eu quero orar. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai. Essa noite que o Senhor escolheu para nós, escolheu para que nós estivéssemos aqui. E eu entrego, Senhor, a sua filha nas suas mãos, Pai, que vai ser boca de Deus para nós nessa noite. Eu sei, Pai, que ela vai ser inspirada pelo céu, Pai. Eu sei que ela vai ser inspirada e dirigida pelo Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja que ela fale, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Pode se assentar. Eu vou me organizando aqui. Trouxe um bocadinho de coisas. Aleluia. A gente vai se ajeitando, amém? Amém. Antes de iniciar, eu já quero de antemão dizer que mesmo que seja o desejo do meu coração esgotar sobre esse assunto, eu não iria conseguir de maneira alguma, amém? O pastor ele tem no coração a respeito de a gente voltar a falar as mesmas coisas, que foi o que nos trouxe até aqui, é o que vai continuar nos levando. Nós temos visto, né, rostinhos novos, pessoas chegando. Então, a gente entende a necessidade de sempre estar voltando nos mesmos assuntos, voltar a falar das mesmas coisas, citar de novo as bases, né, que é aquilo que nos estruturou e que nos trouxe até aqui. E é segurança para nós, amém? Ouvir as mesmas coisas. A Bíblia diz isso. Não tem um tema, tá, pastor? Depois o senhor inventa. Depois o senhor fala um tema aí. Mas eu falei para o pastor, eu tenho algo no meu coração e acaba sendo um pouco a respeito de uma das matérias do Rema também, que é a matéria como ser guiado pelo Espírito. E eu falei para o pastor Romeu que eu tinha no meu coração trazer algo sobre o Espírito para a igreja. E o pastor ainda brincou comigo, nossa, esse cara é legal. Então, como eu disse para você, eu não vou conseguir de maneira nenhuma em um culto esgotar o assunto sobre o Espírito Santo. Amém? E a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós confessamos, que nós entregamos a nossa vida, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro da gente. Como eu estou vendo só rostinhos de casa, fora uma irmãzinha ali, eu creio que todos aqui já têm o Espírito Santo morando dentro. E para que a gente venha entender um pouco mais a respeito disso, eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 1 e no versículo 1. A gente vai voltar para o início, a gente vai falar um pouquinho do início. Em Gênesis 1, do 1 em diante, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém,
estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando eu pensei a respeito de ministrar sobre o Espírito Santo, logo ele já trouxe ao meu coração sobre a grandeza daquilo que a gente carrega, a grandiosidade daquilo que habita dentro de você. É uma pessoa que estava desde o início, onde não tinha nada, aonde era sem forma e vazio, e ele já estava lá. Ele está desde o início. O tempo que você tem de vida ainda é pouco, perto do tempo que ele já existe. E ele decidiu fazer morada. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida, ele passa a ser nós passamos a ser a habitação dele. Então, quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu falei, meu Deus, quão grandioso é aquilo que a gente carrega. Eu não tenho como mensurar, não tem proporção de tão grande que estava lá, desde o início, onde não tinha nada. E todos os hajas passou a existir e ele estava lá, desde sempre, desde o início. Projeta para mim, Marcelo, o capítulo de João 14, do 16 em diante. Marcelo, quiser colocar um fundinho para mim, pode pôr, tá bom? Sabe, queridos, quando eu penso a respeito desses propósitos que o pastor tem, e eu lembro de antes da pandemia, sabe? Antes da pandemia, a gente tinha culto terça, quinta e domingo. E pós-pandemia, o pastor manteve os cultos às quintas e aos domingos. E eu percebo que muitas pessoas têm negligenciado os cultos de quinta, sabe? É muito maravilhoso, sim, falar e se mover, e cultos em que a cadeira voa, cultos que a gente corre, cultos que a gente recebe. Mas mais importante do que esses cultos são os cultos de quinta-feira, sabe, queridos? O pastor tem no coração sobre cultos de ensino, e ele brinca que não é café com leite, sabe? Eu quero que você entenda que são cultos como esse, que faz com que a gente tenha estrutura para se pôr de pé no dia mal, para ter palavra suficiente para quando as circunstâncias vierem, as coisas, as adversidades se levantarem, sabe? Não negligencie esses cultos, sabe? Não deixe de estar em nenhuma quinta-feira, não, independente de. O pastor, ele coloca lá, né, os roxinhos de quem vai ministrar, às vezes não, sabe? Não deixe que a embalagem, como diz a Maria, seja um empecilho para que você venha e receba da palavra do Senhor, amém? Em João, no capítulo 14, estou chegando lá. É bom que dá tempo de abrir, a gente se familiarizando. É bom ouvir, como diz o Alexander, o farfalhar das folhas. É muito importante, querido. 14, do 16 em diante. Fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero que você se atente a essas palavras, que esteja. Sabe, queridos, Ele não vem e volta, Ele não acorda de mau humor e resolve te deixar sozinho naquele dia. O Espírito Santo, Ele não vai dar um passeio e Ele volta de vez em quando, não. Ele, que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. Mais para frente, no 23, fala assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, esteja para sempre convosco, Ele está com você para sempre. Ele habita convosco e estará em vós, e Ele fará em você. Você, na verdade, Ele não fará, porque uma vez que nós os aceitamos, você já é a morada dEle. Amém? E existe uma diferença entre habitar e estar em vós. São duas coisas bem diferentes. Amém? Eu trouxe alguns livros, eu vou falar um pouquinho deles hoje.
eu estou lendo um livro que fala o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. E eu vou estar tocando nele, vou estar voltando, vou estar indo, amém? Tenham paciência comigo hoje, que eu trouxe bastante coisa. Estou me sentindo uma tia do DI hoje. Na verdade, não é segredo para ninguém, eu sempre falo isso. O Espírito Santo, ele trata demais comigo por exemplos, por coisas, por associações. E eu entendo a importância disso, sabe? Da gente fixar aquilo de alguma maneira. Por isso que eu gosto de trazer coisinhas. Até na salinha eu tenho esse cuidado de trazer para as crianças algo que vai fazer elas associarem as coisas e guardarem de maneira melhor. Sabe, queridos, é muito importante que vocês tragam seus filhos. Quando a gente está aqui ministrando, quando o pastor está aqui ministrando e eles estão na salinha, eles estão aprendendo com uma linguagem que eles entendem de uma maneira diferente, mas eles estão aprendendo e eles estão criando estrutura para crescer em graça, em sabedoria, para ter realmente, sabe, um alicerce. É muito importante para eles. E também é importante para eles estar no culto de quinta-feira. A gente pensa que não, mas eles estão fixando, eles estão guardando as coisas. Amém? Ó, o livro O Espírito Santo e Você, que é um outro livro que eu trouxe, ele trata bem essa questão de visitante e habitante. Uma vez o pastor pediu para a gente fazer uma indicação de livro, e eu tinha acabado de ler ele, e eu indiquei esse livro. O Espírito Santo em Você, se eu puder fazer um resumo dele para vocês, ele faz a comparação de um hotel. E ele fala que o Espírito Santo, ele não é um visitante, que ele passa pelo hotel e está ali e uma hora vai embora, não. Ele é um habitante. Ele não é um visitante que vem e vai, não, ele habita em você. E aqui ensina várias outras coisas, como aprender a discernir a voz, aprender a entender, aprender a não entristecer. Diz que ele é uma pessoa, que a gente tem que buscar ter intimidade e comunhão com ele. E é muito, muito, muito interessante esse livro, muito bom. Foi um dos livros assim que eu mais gostei também, O Espírito Santo em Você, ele é muito bom. Projeta para mim, Marcelo, por favor. No capítulo 14 mesmo, de João, versículo 26. Aleluia. Fala assim, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A palavra por si só já diz muita coisa. Sabe, queridos, quando eu estava pensando a respeito disso, como ele vai fazer a gente lembrar de tudo que ele diz, se a gente não se propõe a ouvir aquilo que ele tem para falar? Sabe, uma das maneiras do Espírito Santo nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele tem nos dito é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui nessa noite. Trazendo o nosso corpo em sujeição, sabe, muitas vezes, mesmo não querendo, como a Maria disse, mesmo num dia que as coisas não estão muito favoráveis, decidir, queridos, decidir sentar, decidir ouvir, decidir aprender, sabe, ele realmente vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele tem nos dito, mas dito através dos nossos pastores, dito através da nossa liderança, sabe, é dessa maneira que ele vai nos fazer lembrar. A partir do momento que a gente nos coloca na brecha e nos coloca à disposição dele para ouvir e aprender o que ele tem para dizer, aí sim ele vai nos fazer lembrar. E é muito importante esse tempo realmente de aprendizado, porque, como eu disse, é o que vai nos manter de pé nos dias de adversidade, enfim. Deixa eu... Dentro e sobre. Aleluia. Vamos lá. Eu vou ler para vocês um pedacinho do livro Dentro e Sobre, é isso mesmo, página 44. Só um minutinho. Página 44.
Tem paciência comigo, como disse a Maria. Calma aí. Amém. Vamos lá. Fala assim, ó. Um tempo depois, esse ministro sofreu um grave acidente de carro. Mais tarde, ele se mudou de volta para o Texas, a fim de pastorear outra igreja. E eu fui à igreja dele para ministrar um estudo a respeito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Depois desse estudo, ele me contou uma história a seguir. Na manhã daquele primeiro acidente, ele e a sua esposa acordaram, leram a palavra e oraram. Em seguida, enquanto ele terminava de fazer as malas, ele foi verificar ao carro. Agora, preste atenção nisto, porque aqui vem algo que precisamos aprender. Ele me disse, parecia que algo no meu interior tinha falado. Espere aqui por 10 minutos. Eu não dei muita atenção. Entrei em casa, peguei as malas. Quando coloquei dentro do carro, algo dentro de mim falou de novo. Espere aqui por 10 minutos. O ministro entrou no quarto para ver se a esposa estava pronta. Eles saíram e já havia encerrado a conta do hotel. Quando entraram no carro, pela terceira vez, eu ouvi aquela voz dentro de mim falando, espere aqui por 10 minutos. Ele disse, eu creio em Deus, eu sempre confesso que o Senhor irá tomar conta de mim. Não há necessidade de ficar aqui esperando. Nós estamos com pressa, precisamos chegar ao Texas. E eles saíram e pouco depois sofreram um acidente. Confessar e crer na palavra é correto, mas o Espírito de Deus fala conosco e é melhor obedecer. Ele quer nos livrar da destruição. Mais adiante, ele fala assim no livro que foi um acidente que teve um engavetamento onde teve pessoas que faleceram e que a esposa dele praticamente foi morta para o hospital. E que Deus teve misericórdia da vida dele e horas depois ela saiu de lá sem sequelas. Mas que o médico disse para ele que ela teria sequelas, que ela ficaria vegetando, enfim. E na hora, lendo esse livro e dentro daquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração, eu lembrei de exemplos meus mesmo. Um dia eu estava indo para trabalhar no Frei Galvão e na Dutra me veio aquela impressão por dentro, uma angústia, uma coisa, e eu comecei a orar. A Lavínia não estava na minha casa, e o Marco tinha ido pescar em alto mar, e eu comecei a orar, guardando a vida deles, orando pela minha família num todo, sem saber exatamente o que era, mas entendendo que eu precisava fazer algo no reino do Espírito. E quando eu cheguei na rotatória de Guará, eu fui o terceiro carro a chegar. A carreta tinha passado reto e estava atravessada. E na hora que eu cheguei no carro, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você estava orando por você mesmo, para seu livramento. Não era pelo Marco, não era para a Lavínia, mas eu percebi que eu fui o terceiro carro e na hora eu pensei, glória a Deus, que não teve nenhum carro que estava passando bem na hora que a carreta escapou da Dutra. E na hora que eu comecei a ler isso, o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. E um outro exemplo que é bem recente, algumas pessoas sabem, outras não, né? Tem me visto sentadinha, não tem me visto orar, e um tempo que eu não tenho subido aqui em cima para falar nada. Mas eu queria dar esse exemplo para vocês com relação a discernir a voz do Espírito, a entender quando Ele está falando e ser obediente, sabe, queridos, aquilo que Ele tem dito. Eu estava trabalhando, chegou um rapaz, ele tinha rachado a cabeça na coleta de lixo, no caminhão, e eu falei para ele, eu vou precisar lavar a sua cabeça para olhar o tamanho do corte, porque a gente não dá ponto, eu vou precisar mandar você para o hospital. Quando eu lavei a cabeça dele com soro, eu estava de luva, tudo belezinha. Quando eu abri o cabelo dele para olhar o tamanho do corte, veio aquele jato de sangue do meu olho. E na hora, eu falei, não é nada, não aconteceu nada. Quantas vezes mexendo com sangue, está tudo bem. Mas o Espírito Santo me incomodando, queridos. E eu, tá tudo bem, mas não estava bem. Sabe, aquela coisa me arranhando por dentro, aquela percepção por dentro, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E eu falei, não, tem alguma coisa. E eu fui e falei com a minha enfermeira. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu sofri, né, um acidente de trabalho, veio sangue no meu rosto. E ela falou para mim, Malu, glória a Deus que você me falou.
algumas dessas pessoas que estão prestando serviço, eles são da cadeia, da penitenciária, e eles estão prestando serviço para a cidade. E ligou para o barracão, o rapaz se propôs a voltar, ele aceitou fazer o testinho rápido, e ele positivou para sífilis, para hepatite, para mais algumas coisas. E o médico não tinha certeza se ele era HIV positivo, então me mandaram para Aparecida. E daí lá o médico falou, não, independente de, a gente vai iniciar o protocolo, 28 dias tomando o coquetel, que a Idético toma, e mais 2 bezetacil por semana, uma de cada lado. E na hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Sabe, queridos, eu quero que você tenha consciência daquilo que você carrega. E como disse no livro, ele está pronto para dar direção, para dar instrução. Coisas que podem salvar você e a sua família. Sabe, aquele homem, como ele disse, ele poderia ter perdido a esposa, poderia ter, enfim, além de danos financeiros, ele poderia ter perdido algo muito mais precioso. E Deus teve misericórdia da vida dele. E lendo isso, o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Eu poderia ter ignorado a direção que eu estava tendo, eu poderia ter ignorado aquele freio, aquele arranhão que eu estava por dentro, e de repente ter colhido a consequência de mais para frente de ter pego algo daquele rapaz. E eu fui diligente à instrução que eu estava tendo do Espírito Santo, e queria trazer isso mesmo como um alerta, sabe? A Bíblia fala que Deus ele não tem filhos prediletos, queridos. O mesmo Espírito que estava lá no início, o mesmo Espírito que estava em Jesus, esse livro trata com o Espírito dentro e sobre nós, sabe? Existe algo diferente, algo que nos capacita, algo que está sobre, algo que está dentro, sabe? Que você, nessa noite, entenda a grandeza daquilo que você carrega e entenda que Ele está disponível, Ele está aí o tempo todo. Ele não está na hora que Ele quer ou só quando Ele quer, não. Ele está o tempo todo. Não existe algo que seja muito ou que seja pouco para Ele. Ele está para te instruir, está para te ensinar, está para te capacitar. Em tudo, exatamente tudo. Por esse motivo que eu quis trazer esse exemplo, e agora todo mundo já sabe, a maioria já sabia, porque eu estava meio borocochô, e eu vou ficar 1 ano acompanhando, fazendo exame de 3 em 3 meses. E glória a Deus que a Bíblia nos dá respaldo de que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, porque foi horas tensas naquele hospital. Ninguém conseguia contato com a penitenciária para saber se ele era HIV positivo. E empenhando força, queridos. Por isso que eu falo para vocês, como é importante cultos como esse. Como é importante ouvir instruções como essa, porque vai ter momentos, como aquele dia, em que eu me vi sozinha naquele hospital e que eu só tinha Ele para recorrer, e que eu só tinha a palavra para me agarrar, e que eu queria, sabe? Naquele momento eu me mantive, está tudo bem. Quando eu cheguei em casa, que eu vi o meu marido e minha filha, eu entrei no chuveiro, e aquela água foi caindo em cima de mim, e eu comecei a declarar, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ora a respeito dessa medicação que vai ser como água para o seu organismo. Eu trouxe até uma definição de prognóstico para falar para vocês. No hospital, queridos, tudo que eu escutava das enfermeiras e dos médicos, você vai precisar de uma rede de apoio, essa medicação ela abaixa a sua imunidade, você vai ter queda de cabelo, você vai ter problemas de estômago, você vai ter diarreia e náusea. Eu tive um sintoma, parecia que eu estava com labirintite, mas o remédio dava muita vertigem. Mas foi só, queridos. Na hora que eu cheguei em casa, parecia que eu escutava a voz de todo mundo falando tudo aquilo para mim, e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Declara que essa medicação vai ser como água para você. Porque além dos efeitos colaterais da medicação, ainda tinha as 2 bezetacil por semana, uma de cada lado. 2 bezetacil, já não tinha nem nádega, vamos falar termo técnico. Não tinha nem nádega mais para tomar. E prognóstico fala assim, que traça provável desenvolvimento futuro ou resultado de um processo. E quando eu pensei em prognóstico, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Eu já tive no seu futuro. Haverá um bom futuro.
porque deveras haverá um bom futuro. Sabe, queridos, não fique com nenhuma palavra que ninguém fala para você. Não fique com nenhum prognóstico, não fique com nenhum diagnóstico, sabe? Fixe mesmo os seus olhos naquele que é o autor e consumador. Entenda aquilo que você carrega, entenda aquilo que o Senhor já fez por você. Existe um nome que está acima de todo nome. E quando eu olhava para aquela medicação, eu pensava e declarava, efeito colateral é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. E eu fui declarando todos esses dias, queridos. Eu tive sim uma coisa ou outra, mas o tempo todo firme, o tempo todo vai melhorar, vai tudo bem. A Maria mandava, filha, você está bem? O pastor mandava, você está bem? Eu, vai melhorar, está tudo bem. E eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias, eu vinha, ficava sentadinha, eu não conseguia levantar para orar, mas eu vinha e ficava aqui. No último dia que o pastor falou, você pode falar de dízimos e ofertas, eu subi capenga, xoxa, mas eu subi. Porque existe um comportamento, queridos. E a gente precisa ter esse comportamento diante das coisas. Amém? Aleluia. Vamos lá. Estou de olho no horário aqui. Meu Deus, vamos correr. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, do 7 ao 11. Projeta para mim, Marcelo. Por favor. Fala sobre um fim proveitoso. Aleluia. Quero abrir lá. Eu também estou de Bíblia nova, aleluia. Ganhei uma Bíblia, queridos. Folhinhas novas, todas grudadinhas ainda. Invista em você, queridos. Invista em bons livros, invista em Bíblia, invista no seu crescimento. Sabe, invista mesmo. É um excelente investimento. 1 Coríntios 12, do 7 em diante, fala assim. Não. Eu estou no 2 Coríntios. Aleluia. Calma aí. Glória a Deus. 12, do 7 em diante. Amém. Cheguei. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo é o mesmo Espírito. E ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Sabe, eu quero que você olhe realmente para esse irmão que está do seu lado e entenda aquilo que ele carrega. É dado de maneira diferente a cada um, queridos. Sabe, entenda que é precioso aquilo que seu irmão carrega. Entenda que é importante aquilo que seu irmão carrega. Sabe, quando você vê um irmãozinho chegando e avançando e correndo a carreira dele, crescendo, se alegre, queridos. Entenda que é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. A Bíblia fala sobre multiforme graça, sobre multiforme dons. É necessário para o crescimento saudável da igreja. Mas é o mesmo Espírito, queridos. Então, quando você olhar e pensar, meu Deus, nossa, olha isso, olha aquilo, entenda o que você carrega também. Ele também habita em você. Ele também está sobre você. Para um fim proveitoso. Amém? Fala assim, ó. Esse livro, ele lê 2 passagens que eu vou deixar de tarefinha para você na sua casa. Amém? Vou ler rapidinho. Se o Marcelo quiser projetar, pode projetar. Fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse versículo está em Gálatas 5, 22, 23. Aí depois fala assim, em 1 Coríntios 12, 7, que é esse que eu li, sobre a manifestação do Espírito ser concedida a cada um visando um fim proveitoso. No livro fala assim, os dons do Espírito são tantos e são dados visando um fim proveitoso, ou seja, para que os cristãos possam abençoar outras vidas por meio deles,
Com base nessas duas passagens, podemos então concluir que o Espírito habita em nós para darmos frutos e ele é derramado sobre nós a fim de nos habilitar para o serviço. São coisas diferentes, queridos. Sabe, ele habitando em nós é para que a gente dê fruto. É para que a gente frutifique naquilo que a gente foi chamado para fazer. Que a gente multiplique os dons e talentos que ele confiou a gente. E ele sobre nós é para nos habilitar para o serviço. Sabe, são coisas diferentes, queridos. Tenha mesmo desejo de estudar mais a respeito, de entender de fato mesmo o quão importante é para a gente ter esse relacionamento com ele, entender que ele é uma pessoa, que ele está aqui para nos capacitar, para nos ajudar, para nos instruir, para nos habilitar, amém? Eu estava pensando a respeito do Espírito Santo e eu lembrei de tempos de escola. Sabe quando a gente estudava, chegava para uma aula e o professor falava assim, é prova. E daí a gente já, o Caleb já até foi com a cabecinha para trás, é prova. Mas tinha um peso, né, quando a gente ouvia essa palavra, hoje é prova. Quando era uma prova surpresa. Mas quando ele falava assim, mas é com consulta. O negócio não mudava, o Caleb até fez assim. O negócio não muda de figura quando o professor fala, a prova é com consulta. Queridos, você passa pela prova sozinho, se você quiser. Você passa pelas adversidades e pelas circunstâncias sozinho, se você quiser. O Espírito Santo é a consulta que o Senhor deixou para a gente. Toda situação, toda e qualquer situação. Lembra que ele estava lá em Gênesis? Tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que há de existir. A Bíblia fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E ele está lá o tempo todo. Ele sabe de todas as coisas. Está aí para te capacitar. A Bíblia fala que ele é o nosso professor, que ele é o nosso paracletos. Então, só passa pela prova sozinho, sem a consulta, quem quer? Quem não entende. Que pode consultar ele, que pode buscar nele. Amém? Vamos lá. Sabe, projeta para mim, Marcelo. Vou achar aqui. Está aqui. Pastor, ajuda eu aí. A parábola dos 10 talentos. Está aqui em algum lugar. Coisa boa ter pai. Está na Bíblia, aleluia. Sabe, queridos, Marcelo vai projetar, o pastor vai achar, os universitários estão lá atrás. Mateus 25, 14. Eu quis trazer essa analogia da parábola dos 10 talentos, porque o que ele fez foi confiado algo a ele e ele decidiu enterrar. Ele poderia ter multiplicado para mais, mas ele decidiu enterrar. E foi confiado algo a nós. O Espírito Santo, ele veio para fazer da nossa vida a habitação dele, a morada dele. A Bíblia fala que Jesus, quando os discípulos eles andavam com ele naquele cuidado de ficar sozinho, de ficar órfãos, a Bíblia fala que ele não deixaria órfão, que ele mandaria o Espírito Santo. Foi confiado algo a nós, queridos. E muitas vezes nós temos feito igual esse rapaz, decidido enterrar aquilo que era para ser auxílio, decidido inutilizar a ajuda do Espírito Santo quando ele ficou para isso. Sabe, a gente tem decidido negligenciar os dons do Espírito. Ele veio para nos auxiliar, ele veio para um fim proveitoso, para nos ajudar, para que a gente seja mais assertivo, para que a gente não bata a cabeça, para que a gente não viva. Ele não veio só para, como disse no livro, só para direcionar, não, sabe? Você precisa discernir a voz dele, você precisa aprender a ouvir a voz dele. Existem bons livros que falam a respeito disso. Eu lembro quando eu comecei a fazer enfermagem, e
a gente começou a aprender a mexer, né, no esteto. O esteto é aquele aparelhinho que a gente coloca para ouvir. A gente ouve pressão, ouve batimento cardíaco, ouve respiração. E eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Como diz o pastor, eu não tenho medo da repetição. E agora tem o YouTube, aleluia. Quando a gente começou a aprender, a professora fazia ficar um silêncio extremo a sala. E a gente aprendia a ouvir o primeiro tum e o último tum, que era a pressão alta e a pressão baixa, a sistólica e a diastólica. Então, a gente, no silêncio total, a gente aprendia a escutar o primeiro tum e marcava 12, 13, enfim, e o último tum. 12 por 6, 13 por 8, enfim. E depois que a gente tinha treinado os nossos ouvidos para ouvir o primeiro e o último, a professora mandava todo mundo falar o mais alto que podia, para que a gente, mais uma vez, com os ouvidos agora apurados, passasse a ouvir o primeiro tum e o último tum. Sabe, queridos, essa prática, esse dia a dia, essa entrega, esse desejo de aprender a ouvir a voz do Espírito, de aprender a discernir as instruções, aquilo que Ele tem comunicado ao seu coração, seja por uma impressão por dentro, seja pela boca de alguém, enfim. É exatamente isso que vai fazer com que em dias barulhentos você saiba discernir exatamente que é a voz dele. Sabe, porque em dias calmos, quando a professora falava para a gente no silêncio total, era muito fácil ouvir, queridos. Em dia que estava tudo muito bem, estava tudo certo no trabalho, tudo certo na casa, tudo certo com os filhos, tudo certo nas finanças, é muito fácil. Mas em dias turbulentos e barulhentos, aí sim a gente precisa fechar os olhos e discernir, ouvir e entender. Sabe, eu ouvi uma frase, eu gostaria muito que essa frase fosse minha, mas ela não é minha, que fala assim, que obediência tardia é desobediência. Você ouvir aquilo que Ele tem te falado, mas decidir obedecer só depois. É desobediência, queridos. É desobediência. Eu contei aqui uma vez, não foi no simpósio, foi... No que a gente foi lá, amor? Na conferência de ministros. Eu vi o pastor Jorge Bisoni, a primeira pessoa que eu conheci do Verbo, sem ser o meu pastor e o pastor Zé Roberto e, né, as pessoas da minha casa, foi o pastor Jorge Bisoni. Eu cheguei dia 13 de janeiro aqui, em fevereiro ele veio para cá, era carnaval. O pastor Zé Roberto gosta de fazer lá, né? Ele não faz acampamento nem nada, ele acha que a gente tem que acampar dentro. E ele veio e eu fui muito enriquecida pela vida dele. A gente acaba se identificando com linhas de ministrações, né? E eu recebo demais da vida dele. E quando eu cheguei lá, eu vi ele e o Espírito Santo na hora ministrou o meu coração. Leva uma oferta para ele, para a esposa. E o Espírito Santo colocou no meu coração um valor quebrado. Se eu não me engano, era 13 reais. Era 25, certeza? 30 reais. Isso, 30 reais. E o Espírito Santo falou para mim, dá uma oferta para ele de 30 reais. E, gente, eu de verdade fiquei com vergonha. Eu falei, meu pai, um homem desse, né, um pastor dessa grandeza. E como é que eu vou chegar com 30 reais para ele falar, né? Não era o que eu tinha no meu coração, eu queria poder fazer muito mais. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. E quando eu via ele, eu não via a esposa. Quando eu via a esposa, eu não via ele. Daí encontrava, desencontrava. Enfim, no último dia da conferência, no último dia, chega ele e a igreja dele toda, com uma camiseta escrito 30 na manga. E eu fui e perguntei para um membro dele o que significava. E ele me falou que aquela camiseta significava rumo aos 30 mil, que é a quantidade de pessoas, porque eles têm várias igrejas lá. E na hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Sabe, querido, se eu tivesse sido obediente à voz e à direção, ainda que para mim não parecesse ter sentido, não tinha lógica, um valor quebrado, um valor pequeno, não era algo que eu tinha no meu coração,
Mas não que eu precisasse mostrar para ele, enfim, né, que eu tinha sido guiada, que o Espírito Santo falava comigo, não era isso. Mas eu entendi o que essa palavra diz, que a obediência tardia é desobediência. E foi só uma coisa, foi só uma oferta que eu poderia ter dado e não dei. Mas e se fosse algo maior? E se fosse algo que pudesse custar muita coisa, como no livro ele disse, vidas, perca de bens, e se fosse algo desse tipo, dessa grandeza? E mesmo assim, eu orei, me arrependi, fui lá, pedi para falar com ele, o Marco estava junto comigo, e eu falei para ele o que tinha acontecido, e ele falou, amém, está tudo certo, deixa eu orar por você. E eu ainda falei para ele, eu posso não ter entregado na hora que o Espírito Santo falou, ministrou o meu coração, mas eu queria entregar para o Senhor, eu queria ser a primeira pessoa a ofertar nessa grande seara, nesses 30 mil membros, então. E ele orou comigo e estava tudo bem. Sabe, queridos, como eu falei, a gente precisa aprender. O livro, Como Ser Guiado pelo Espírito, ele trata muito isso. Ele fala sobre as impressões, sobre o arranhar por dentro, sobre como pode ser essas direções que ele dá. Eu vou achar aqui, na apostila, que eu não abri nenhuma vez, aleluia. Essa é uma das matérias do Rema, queridos. Se você já fez, eu te convido a ser um alumni, que você vai ter acesso a todos os professores, a todas as matérias. Todo professor que já deu essa matéria, você tem acesso a ver ele. Se você ainda não conhece o Rema, a gente tem as aulas abertas. Toda matéria que inicia as aulas são abertas. E você tem o desejo, se você tem o desejo, que você ore mesmo a respeito disso. Ore por um horário acessível que te permita estar lá. Ore para que as janelas do céu sejam abertas e você tenha condição financeira. Como algumas pessoas sabem, nós somos monitores lá. E a gente soube de uma situação que entristeceu o nosso coração, que tinham pessoas dispostas a ser mantenedores de alunos, mas não tinha alunos para receber essa oferta. Tinha pessoas disponíveis para pagar, para alunos fazerem o Rema. E quando foi lá na secretaria perguntar, quem está aí crendo para que eu possa pagar dessa pessoa? Não tinha pessoas. Sabe por que não tinha? Porque alguém não entendeu a voz e não entendeu a direção do Espírito. Quando ele falou, de repente, vai lá, dá seu nome. Dá o primeiro passo, creia. Chama a existência. O pastor Jorge, ele falou uma coisa para mim, e glória a Deus, porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama, quem ele tem por filho, e eu entendo que foi uma correção, mas para o meu crescimento. Ele falou para mim, seja obediente quando o Espírito Santo te der alguma direção, porque ele não vai dar direção maior para quem não é obediente nas pequenas coisas. Foi um soco no estômago, querido. Doeu demais ouvir aquilo, mas eu entendi. Eu entendi que eu preciso ser diligente, que eu preciso ser obediente e que não vai vir comandos maiores se eu não for obediente nas pequenas coisas. Não vai vir comandos maiores. Não espere receber nada muito grande se quando ele fala para você, dá um abraço no fulano, manda uma mensagem para ciclano, pergunta por que ele não veio. Como eu disse, existe um fim proveitoso naquilo que você carrega. E a Bíblia fala que existe um anseio na manifestação dos filhos. Eles estão aguardando, queridos, aquilo que a gente carrega. Eles estão aguardando ansiosamente por aquilo que a gente carrega. A gente precisa ser obediente a essas direções. Vamos lá. Página 326. Projeta para mim, Marcelo. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A apostila dá uma definição nessa palavra que é água, que diz assim, guiar, conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Seguir acompanhando até um lugar. E em João 16:13,
fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E a definição dessa palavra é odegeu, que diz assim: ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar, ser um guia ou professor, dar orientação. Você entende, queridos? Para o que ele está aí? Para te instruir, para te conduzir, para te segurar pelas mãos, para te levar ao destino final, para te acompanhar até um lugar, para ser o seu guia, seguir os seus passos, para ser um professor. Sabe quantas vezes a gente tem batido cabeça em coisas simples, quando ele está ali disponível, pronto, só para te esperando. A Bíblia fala de Jesus que ele não chega metendo o pé na porta. Não, ele é um Lorde. Ele espera. E assim é o Espírito Santo. Sabe, quando você acorda ali, levanta daquela maneira, correndo com as coisas, ele ainda está ali. Eu lembro quando eu comecei a fazer o pão da ceia, eu fiquei mais de ano, fazendo aquele pão, e um dia ele ficava solado, e um dia ele crescia, um dia ele não, sabe? E eu, meu Deus do céu, e eu falei: Maria, eu não sei o que eu faço mais, eu estou seguindo a receita. Teve uma vez, queridos, que eu joguei 4 pães fora. 4 pães. E eu sentava e eu comecei a passar um radar na minha vida, e eu falei: meu Deus, mas eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou seguindo a receita. O que está acontecendo? Por que eu não consigo fazer? E a Maria, como uma mãe mesmo, me chamou e falou: Malu, você tem o Espírito Santo dentro, você já orou pedindo direção dele? Você tem o Espírito Santo dentro, ele está aí para te ajudar. E como Deus não tem filhos prediletos, o mesmo Espírito que instrui, que auxilia, que é o professor que capacita a irmã de Guará que fazia, ele também iria fazer comigo. E eu falei: não, meu Deus, eu preciso acertar, está errado isso. O que está acontecendo? E foi quando eu comecei a entender. Sabe, às vezes parece tão pouca coisa, mas quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei quase 1 ano parada. E no primeiro dia de trabalho meu já era coleta de sangue. E 25 coletas, e eu falei: meu Deus, eu não lembro nem como é que faz isso mais. O que eu vou fazer? E daí eu comecei a orar. E eu falei: Espírito Santo, me ajuda. E eu oro, irmãos, eu peço ajuda para o Espírito Santo para pegar uma veia. Eu chego e eu falo: Espírito Santo, me mostra. E às vezes a pessoa chega e já tá com o braço lá e fala: ó, eu vou logo falando para você, eu sou ruim de veia, viu? E eu falo: não, hoje não. Eu brinco com a pessoa, sabe? Hoje não, querido, não, hoje não. Vai dar bom, a gente vai olhar os 2 braços, a gente vai olhar tudo. Mas eu saio da minha casa orando. Espírito Santo, me ajuda, me auxilia. Parece coisa pouca, mas não é coisa pouca, queridos. E naquilo eu tenho a oportunidade, às vezes, da pessoa, quando fala para mim: a minha veia é horrível. E eu vou falando alto: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a achar, Senhor, me ajuda a achar. E a pessoa, eu pego de primeira, a pessoa olha e fala: nossa, parece nada. Mas, de repente, nisso, o Espírito Santo já está ministrando no coração da pessoa. Já está trabalhando na vida da pessoa. Existe uma diferença, queridos. A Bíblia fala que existe uma diferença entre os que servem e os que não servem. Precisa existir em nós essa diferença. Precisa existir em nós. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Em nome de Jesus. Eu sei que cultos como esse não são cultos em que a gente corre, não por fora, mas eu sei que a gente corre por dentro. Eu sei que são cultos de ensino, de instruções. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de exemplos. A última aulinha que eu fiz para as crianças, veio um material para a gente. E eu sempre procuro trazer algo lúdico mesmo, algo que ilustre, algo que as crianças olhem e fixem de alguma maneira aquilo que eu queria trazer. E eu pensei nessa folha, nessa porta.
para as crianças entenderem, como se a porta fosse realmente elas, como se a porta fosse realmente nós. E quando abre a portinha, tá ali o fogo do Espírito. A gente sabe que a Bíblia ilustra, né, o Espírito como uma pomba, como um fogo, enfim. Mas eu quero que você entenda que existe algo dentro de você. Algo que você carrega. Algo que está aí disponível. Que você pode recorrer a Ele. Você pode orar a Ele. Você pode pedir a ajuda dEle. Na verdade, o Espírito Santo é um presente, queridos. É um presente que o Senhor deixou para a gente. E nessa noite que você tenha consciência mesmo. Que você saia daqui entendendo que existe algo da parte do Senhor que você carrega. E eu não queria não acabar com isso, mas eu lembro que eu perguntei para o Marco onde estava. E eu queria falar a respeito disso. E realmente eu não vou acabar com isso não. Mas eu quero lembrar você. A Bíblia fala sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem que eu não marquei, aleluia, que fala, minto, marquei sim, está aqui comigo, perdão. Efésios 4:30. Pode projetar para mim, Marcelo. E quando a gente entristece o Espírito Santo, Malu, fala assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Quando você decidiu aceitar Jesus, passou a ser a habitação dele, e você decide ignorar. Você entristece o Espírito Santo de Deus quando ele está ali pronto para te auxiliar, e você decide fazer na força do seu braço. Você entristece o Espírito Santo de Deus quando você decide, mesmo sendo selado, mesmo tendo sido comprado, voltar às velhas práticas. Sabe, quando eu estava falando para as crianças sobre o Espírito Santo, quando eu estava ministrando para eles na salinha, eu trouxe um exemplo muito simples, querido, que eles ficaram até, nossa tia, mas é uma verdade. Quando você vai ao banheiro, o Espírito Santo está com você. Quando você está no seu trabalho e você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo, o Espírito Santo está com você. Quando você está vendo alguma coisa no seu celular e você acha que ninguém também está vendo, o Espírito Santo está lá com você. Sabe, queridos, quando você ira e põe o sol sobre a sua ira. Porque está tudo bem irar. Como eu disse, quando eu cheguei em casa depois do hospital, eu chorei e chorei muito. O Marco disse que eu urrava dentro do banheiro. Foi dias em que eu realmente precisei empenhar força. Mas o Espírito Santo estava comigo. E Ele está com você. Sabe, entenda isso. Ele não é uma ferramenta que foi dado para você. Eu tenho uma manutenção para fazer nesse ar, então hoje, especificamente nessa hora, eu vou tirar ele. Não. Ele está disponível 24 horas do dia. Todas as vezes que você pensar em fazer algo, entenda, Espírito Santo, isso vai te agradar? Isso vai nos levar a algum lugar? Sabe, quando eu pensei a respeito dessa palavra de entristecer, quantas vezes, queridos, a gente tem ignorado aquilo que a gente carrega e feito coisas que, se ele pudesse, ele fechava o olho e falava, olha, não estou aqui não, viu? Estou, mas não estou. Em nome de Jesus, que você entenda realmente aquilo que você carrega. Que você saiba discernir as impressões, as direções. Ele trata de formas diferentes com pessoas. Alguns têm um freio, outros têm um arranhão. Mas se algo, quando você vai fazer, tem isso por dentro, entenda. É Ele te direcionando. Para faça ou não faça. Só não seja desobediente, queridos. Só não seja desobediente às direções que Ele te dá. Amém? Marcelo, pode pôr um louvor para mim, por favor? Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Eu me coloco, Pai, nessa noite, como um instrumento mesmo, Pai. Eu queria que fosse só aquilo que o Senhor quisesse ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Eu creio em instruções, eu creio em direções, Pai. Eu creio em nome de Jesus na Tua palavra que não volta vazia, mas que produz. Eu ministrei a Tua palavra, Pai. Eu creio, Pai, que eu e os meus irmãos, nós sairemos daqui sabendo o que fazer com essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um deles, uma sensibilidade à voz do Teu Espírito. Uma sensibilidade, Pai, às direções do Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra caindo como uma revelação para a nossa vida. E nós iremos, Pai, ser obedientes, ser diligentes, Pai. Nós iremos, sim, em nome de Jesus, ser obedientes às direções, aos comandos, às instruções, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós declaramos a Tua palavra, caindo no bom solo do nosso coração e produzindo, Pai, aquilo que ela for designada para fazer. Em nome de Jesus, muito obrigada. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Pode subir, Marcelo. Pode subir o louvor, por favor. A gente tem uns minutinhos, queridos. 3 minutinhos, para ser mais exata. E eu queria de verdade, sabe, que você não fizesse desse culto mais um culto, mas que você saísse mesmo daqui com a consciência daquilo que você carrega, entendendo que aquilo que você carrega é precioso, não só para você, como diz esse livro, não só sobre, mas dentro. Que você entenda que você tem ele disponível o tempo todo para qualquer coisa que você precisar. Aleluia, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças, Espírito Santo de Deus. E eu peço em nome de Jesus, que mesmo quando os meus irmãos forem embora para suas casas, Pai, o Teu Espírito Santo esteja ministrando sobre eles, na vida deles, Pai, em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo venha com clareza a respeito de coisas, a respeito de que direção tomar, a respeito de portas de emprego, a respeito de filhos, famílias e finanças, Pai. O Senhor não está limitado a coisas. O Senhor é aquele que veio para todas as coisas. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Liberdade nessa noite. Declaramos um ambiente propício. O culto, ele não acaba quando a gente vai embora, queridos. A presença continua dentro. Aquilo que você carrega vai embora com você. Você não sai da igreja e deixa o Espírito Santo aqui sentadinho na sua cadeira, não. Ele vai dentro de você para sua casa. Ele continua ministrando, ele continua trabalhando. É o Espírito Santo quem renova, quem fortalece, quem consola. Ele continua com você, queridos. Aleluia, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Maria já deu os recadinhos. Eu queria reforçar com vocês os recados. A gente tem alguns nomes já a respeito de pessoas que querem passar pelo batismo. É uma bênção, queridos. Ainda que você já tenha descido pelas águas, passado pelas águas, deseja estar lá para ver o Caleb, o nosso irmão, filho da irmã Eliette, do Ronaldo. Ele vai passar pelas águas. Deseja mesmo, sabe? Falei erradinho o nome dele? Falei Isaac, falei Caleb? O Isaac. Falei errado o nome dele. Eu olhei para o Caleb, falei Caleb. Ele vai... Aleluia! Ó, guiada mesmo. Olha, queridos, nossos pequenos estão crescendo. Eles estão crescendo. É muito bom para a gente ver as nossas crianças crescendo e entendendo que eles são o futuro da igreja. Amém?
sobre o simpósio, enfim, sobre o Rema, viu? Nós estamos disponíveis para maiores informações, para o que você precisar. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Domingo nós estamos de volta. E é isso. Amém. Boa noite.